Continuando a resolver o livro, a gente parou nessa parte aqui de notação científica. Vamos só relembrar a definição do livro, se eu conseguir fazer uma tradução mais ou menos. Um número expresso na forma a vezes 10 elevado a n, onde o a ele é maior ou igual a 1 e menor do que 10, e o n é um número inteiro, ele pode ser expresso com notação científica, ele está expresso, pode ser dito. Nossa, que começo, mas enfim, vamos pegar exemplos então e parar de tentar traduzir as coisas. Se eu tiver o número 200, por exemplo, eu quero escrever isso na forma de notação científica. O meu número final, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, 2 já está muito bom. Mas o 2, mas o 2 não é só isso, né, cara? 200 não é igual a 2. Então, a gente faz vezes 10, mas ainda não tá bom. 200 não é igual a 2 vezes 10. E que tal 10 elevado ao quadrado? Pronto, agora sim. Então, eu escrevi o 200 aqui na forma de notação científica, seguindo a regra de que o número aqui, ó, essa parte que vai estar sendo multiplicada pelo 10, seja lá que potência for aqui, esse número ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. E 2, nesse caso, é. E aqui a gente faz vezes 10 elevado ao quadrado, que vai ser o mesmo 200, tá? Então eu só reescrevi o número de outra forma, do mesmo jeito que a gente já vem fazendo com outras coisas. Qual é a regra para fazer isso? Bom, pensa que o teu 200 ele está multiplicando um 10 elevado a zero. Nossa, mas que complicação. Pois é, mas pensa assim, já de começo. O teu 200 está multiplicando um 10 elevado a zero. Mas 10 elevado a zero é 1, então não muda nada, tá? Só está aumentando o tamanho do número aqui, mas não muda nada. Só adicionou uma parcela a mais, um fator a mais aqui, não tem nada que ver. Mas por que pensar desse jeito é bom? Porque olha só. E além disso, lembra que na frente aqui do teu número tem um ponto aqui. Ponto ou vírgula, tanto faz. Como esse livro usa o ponto, a gente vai usar também. Então, o teu 200, ele tá desse jeito aqui. Se tu olhar para ele com um pouco mais de carinho, tu vai enxergar ele dessa forma. Agora, toda vez que tu mudar o lugar do teu ponto, se tu mudar o ponto para direita, tu vai ter que subtrair 1 aqui do expoente do 10. No nosso caso inicial, o teu expoente do 10 aqui é 0. Então, se tu mudar esse ponto para a direita, tu subtrai 1 toda vez que ele se deslocar. Como ele quer que a gente escreva, se tu quer escrever esse número na forma de notação científica, o número que está sendo multiplicado pelo 10, elevado a qualquer expoente aí, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. 200 não dá. Do jeito que tá, a gente não consegue escrever ele na forma de notação. Então, o que faremos? A gente tem que deslocar esse ponto para a esquerda, para cá, ó. Porque daí tu vai estar alterando esse valor aqui. Se tu fizer 200, só que em vez de deixar o ponto aqui, tu deslocar uma casa para a esquerda, e vou deixar o 0 aí por enquanto, o que vai acontecer? Qual é a regra? Se tu deslocou uma casa para a esquerda, tu tem que somar 1 ao teu expoente. Então, aqui, o 10 vai ficar... Sério, já começamos bem, hein? 10 elevado a quem? A 0 mais 1. Tu tá somando 1 ao expoente porque tu deslocou uma casa para a esquerda, o ponto, ou a vírgula, ou o que seja. Então, como é que a gente vai ficar? Desloquei uma casa, eu vou ficar com 10 elevado a 0 mais 1. E agora, o que isso aqui vai dar? Isso aqui vai... A gente já transformou o número, né? Mas ainda não está em notação científica. Porque aqui agora tu tem 20, tu pode esquecer
esse 0 depois do ponto ali, esquece, deixa só o 20 aí. E agora é 20 vezes 10 elevado a 1, ou simplesmente vezes 10. Se tu fizer essa multiplicação, tu nota que tu volta a ter 200. Então, as alterações que tu fez aqui, a forma como tu reescreveu o número, não afetou, né? Ele continua sendo igual a 200. Muito bem, mas ainda não está na forma de notação científica. Pois é. Agora o teu ponto está aqui, né? Teu ponto aqui. Muito bem. Para ficar na forma de notação científica, o número que está sendo multiplicado pelo 10, de novo, já vou repetir de novo, tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. 20 não é não é menor do que 10. Ele é maior do que 1, mas não é menor do que 10. Então a gente vai ter que deslocar esse ponto aqui mais uma casa para a esquerda. O que vai acontecer quando fizer isso? Tu vai ter 2.0 vezes 10 elevado a quem agora? A 1 mais 1. Não é mesmo? Simples assim. Então vamos organizar aqui. Eu sei que eu estou me repetindo, a gente já viu isso no final do outro vídeo e tudo mais, mas não custa nada. E a gente tem tempo, além de tudo. Então o que eu vou ter aqui no final das contas? Esse ponto 0 aqui tu pode esquecer, tá? Não precisa colocar, deixa só o 2. Aqui tu vai ficar com 10 elevado ao quadrado. Então 2 vezes 10 ao quadrado é os mesmos 200, tá? A gente só reescreveu o número de outra forma, mas é equivalente. Isso aqui é equivalente a 200, é igual a 200, então não alteramos no final das contas o valor final que tu vai obter depois que fizer essa multiplicação. Só que escrever dessa forma aqui facilita bastante em muitos casos, que nem a gente viu, por exemplo, esse número grandão aqui, ó. Isso daqui, tu não vai querer escrever isso daqui toda vez no teu caderno, cara. Se tu tiver que fazer algum cálculo ali, tu não quer escrever nenhuma vez, na verdade, uma coisa desse tamanho no caderno. E aí tu escrevendo na forma de notação científica, tu vai ficar, cadê? Ele fez o exemplo, só não lembro onde é que tá. Vai ficar 9,11 vezes 10 a menos 31. Porque nesse caso aqui, tu vai ter que deslocar o teu ponto para direita. Então toda vez que tu deslocar uma casa para direita, tu tem que subtrair 1 aqui no expoente do teu 10. E o livro, eu acho que ele até explica isso. 9 vezes... Não, esse aqui é o pequeno. Esse aqui tá o grandão aqui, ó. 9.11 vezes 10 a menos 31. Então, aqui teve que deslocar 31 vezes, ó, o teu ponto aqui até chegar na frente do 9. 31 vezes. É bastante coisa, né? Tá, e o livro ele explica aqui, se eu não me engano, ele fala isso, né, da questão do expoente ali. Em cada caso, o expoente do 10 corresponde ao número de posições que o ponto decimal foi movido, né? Número número de vezes que ele foi movido. Então, a potência de 10 às vezes é chamada ordem de magnitude e tudo mais. Beleza, isso aqui a gente também tinha visto no outro vídeo. O importante é saber como chegar nesses expoentes aqui. Eu prefiro pensar que o teu problema inicial, o teu número inicial, seja lá ele qual for, que alguém te mandar reescrever isso em forma de notação científica, eu prefiro que tu olhe para ele se ele já tiver um ponto, por exemplo. Vamos dizer, vou pegar um número aqui que vai ser subtrair expoente. Por exemplo, tu tem 0.091 ou 23. Tá aí. 0.023. E alguém manda tu reescrever isso na forma de notação científica. O que tu vai fazer? Para começo de conversa, se tu tem dificuldade com isso daqui, provavelmente por isso está assistindo esse vídeo, o que tu faz? Tu olha pro teu número, só que vezes 10 elevado a 0. E aqui tu tem que ter um pouco de imaginação para enxergar esse 10 elevado a 0 aí.
na frente do teu número. O que não vai afetar em nada o teu número, né? Porque 10 a 0 é 1. E 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. É aquela qualquer coisa, né? Então, muito bem. Esse é o teu começo aqui. Tu precisa mover. E aqui a gente já pode fazer um pouco mais rápido, né? Quantas casas o teu ponto vai ter que se mover aqui até que o número final, que está sendo multiplicado pelo 10, seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Quantas vezes? Se tu mover para cá o teu ponto, daí vai ficar 0,23. Já não atende a primeira parte ali da inequação, né? Que tem que ser, o número tem que ser maior ou igual a 1. 0,23 não é maior nem igual a 1. Então já foi embora, não dá para ser. Mas daí se tu mover mais uma casa para cá, 2,3, sim, isso é maior do que 1 e menor do que 10, então tá dentro. Então 2,3 vezes 10 elevado a sei lá qual expoente, sim, vai estar escrito na forma de notação científica. Então é o que a gente vai fazer. Tu vai mover duas casas para a direita, o teu ponto, e tu vai ter o que no final? 2,3 vezes 10 elevado a quem? Bom, vamos ver aqui. Se ele moveu uma casa para a direita, tu tem que subtrair 1 aqui do expoente. Daí ficaria 10 elevado a menos 1. 0 menos 1, menos 1. Moveu mais uma casa para a direita, de novo, vai ter que subtrair aqui. Então, no final das contas, tu moveu duas casas, o ponto você moveu duas casas para a direita, né? Então, tu vai fazer o 10 a 0, o 0 aqui menos 2. Então, vai ficar 10 elevado a menos 2. E é só isso, cara. Eu prefiro olhar dessa maneira aqui do que ficar fazendo tabelinha que nem eu tive nas minhas aulas de ensino médio lá. Eu não entendi daquele jeito. Eu acho que desse jeito aqui é muito mais tranquilo de compreender as coisas, né? Move para a direita, cada vez que você mover uma casa para frente, tu subtrai 1 no expoente aqui do 10. E o teu 10, no início da tua questão, sempre começa com 0, né? O expoente dele é 0. Se o teu número não for algo que já começa com 0 ponto alguma coisa, ou 240.5, que não tem o ponto aqui, o número, tu vai ter que enxergar o ponto, tá? Tu vai ter que perceber que ele está bem na frente daí do teu número, né? Nesse caso aqui do 200, tu teve que enxergar o ponto e teve que enxergar também esse 10 elevado a 0. Mas, conseguindo ver essas duas coisas, tu sempre vai chegar na resposta certa se tu fizer as coisas com cuidado, né? Lembra que o número que está sendo multiplicado pelo 10 elevado a sei lá o que, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, é isso aqui que tu vai atender. Aí tu vai deslocando o ponto e vendo. E você perguntando isso. Tá, 0,23 é maior do que 1? Não, não é. Então, vai ter que mover de novo. 2,3 é maior do que 1 e menor do que 10? Sim. E se eu movesse para cá o ponto, ficasse com 23 ponto ali, o ponto bem na frente. 23 é menor do que 10? Não, não é. Então não pode. Então tem que ser algo menor. Daí ficou com 2,3. E é isso. Por enquanto essa é a regra. Então agora quando a gente for resolver as questões, aí a gente não vai ter tanta dificuldade. Vamos ver o que a gente tem de questão aqui. Temos o exemplo 6. Não tem problema. Vamos escrever aqui. Exemplo 6. Nossa. Olha só, sempre o começo dos vídeos é lamentável. O meio vai bem e o final é uma desgraça. A desgraça sim, né? Já 2 horas, tu já tá mais cansado, não é aquela coisa. Dependendo do vídeo, tem vídeo que eu nem notei que eu passei de 2 horas e nem percebi, né? Tão focado que eu tava nas coisas que eu tava fazendo ali. Mas vamos lá. Tá, temos a tabela, escreva os números em notação científica ou standard notação como indicado. Standard, não é T, sei lá. Quantidade, número de NASCAR fãs, legal, bastante gente. Escrever, tá, alguns ele te dá tu tem que fazer o processo inverso, né? Tudo bem, entendi. Tá.
75 e 6 zeros, 75 milhões, né? 75. Então primeiro vou colocar A aqui, vou colocar a letra A, mesmo que não exista. Não tem uma letra A, eu vou colocar um A. Que eu sou nojento. Essa. 75 e 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Quer que escreva isso na forma da notação científica. Aonde é que está o ponto nessa jossa? Aqui eu vou fazer do meu jeito, né? Deixa aí. Cadê o ponto? Vamos lá então. 3, 6. Eu tô conferindo se eu não fiz nada errado aqui. Então tu vai primeiro enxergar que tem um ponto aqui bem na frente desse número, já que não existe ponto em canto nenhum, não tem vírgula aqui, não é 75, alguma coisa, não existe, então ele está aqui na frente. Ah, mas não estaria aqui atrás do 7? Não, não está aí atrás do 7, está sempre aqui na frente no final. Isso aí está vezes 10 elevado a zero. E toda vez que eu quiser colocar esse expoente, eu vou ter que adicionar lá a fórmula e tudo mais. Paciência, paciência. Muito bem, 10 elevado a zero. E agora? Agora, cara, tu quer escrever isso na forma de notação científica. Então, o número que vai multiplicar esse 10 aqui não pode ser maior do que 10. E nesse caso já está excedendo, né? 75 milhões com toda certeza é maior do que 10. Lembra que também o livro te disse, né, que o expoente que está aqui em cima do 10 representa a quantidade de vezes que o teu ponto se deslocou aqui. A quantidade de casas que ele teve que se deslocar. Então, se a gente olhar, onde é que esse ponto vai ter que parar para esse número aqui poder ser considerado na forma de notação? Ele vai ter que vir aqui, ó, entre o 7 e o 5 aqui, ó. Porque daí tu teria 7,5. 7,5 vezes 10, e aí sim, esse valor, esse número que vai ser multiplicado pelo 10, tá entre 1 e 10. Então, tá tudo bem, atende ao requisito lá. E o teu 10 vai estar elevado a qual potência? Qual o expoente? Qual é que vai ser o expoente do teu 10? Olha, tu tá deslocando o ponto para a esquerda. Então, cada vez que tu deslocar uma casa para a esquerda, tu vai somar 1 ao expoente, ou tu vê do jeito que o livro tá te dizendo que cada vez que tu desloca, tu vai contar como 1, né? No teu expoente ali. Então, vai ter que vir uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas para a esquerda. Então, é o que ele vai ter que se deslocar para vir aqui, para 7,5. Se você deslocou 7 casas para a esquerda, no meu caso, do jeito que eu prefiro pensar, tu tem que somar 7 ao teu expoente já do teu 10 ali. Então vai ficar 0. É o que eu não precisava nem de parênteses, né? 0 mais 7 é 7. Então é isso. Quanto é que isso vai ficar? Vamos ver. Então 7,5. Quanto é que vai ficar? Olha que pergunta estúpida. 7,5 vezes 10 elevado a 7. É isso, esse mesmo 75 mil aqui, são equivalentes. Ah, mas eu não acredito em você. Pois é, cara, pois aí é que eu tô te dizendo que se você não acredita em mim, o que eu recomendo que tu faça? Bom, primeiro tu põe uma vírgula, peraí, deixa eu puxar esse pra cá, aqui ó, bota uma vírgula aqui, copia isso daqui, deixa eu dar um Ctrl Z e abre a calculadora ou digita na tua calculadora, vamos ver se ele vai fazer. Acho que ele vai ter que dar prioridade para a potência primeiro, 10 elevado a 7, para depois fazer a multiplicação. Eu espero que essa calculadora aqui saiba as regras básicas, né? Parece que ela sabe. Então aqui 75 milhões, não é mesmo? É o que parece. Então chegou na mesma coisa. Então depois que tu fizer essa multiplicação, tu volta a ter o teu 75 milhões aqui. Muito bem. E aqui está na fórmula de notação científica. Mais alguma coisa aqui?
creio que não. Eu tava falando nessa uma coisa de saber as regras mínimas, né? Da ordem das operações, porque é o que eu tô vendo no livro do ensino fundamental, então a gente tá trabalhando com essa coisa de ordem de operações aí, que é bem interessante, porque todo ano tem um miserável que pega o telefone e sai por aí. Ai, quanto é que é 7 mais 2 dividido por 3? Aí as pessoas são tentadas a resolver isso como? Faz as coisas como ela ouviu. 7 mais 2. E depois ela divide por 3. Eu vou simbolizar a divisão assim, tá? Os dois pontinhos aí. Então, se a pessoa ouve ele falando, vai fazer 7 mais 2 dá o quê? Dá 9. E 9 dividido por 3 dá 3. Mas não é isso que tu tem que fazer, né, cara? Tu tem prioridades aqui nas operações. A soma não é uma prioridade comparado com a divisão. Então, quando tu ouve uma coisa dessa, tem que falar, pô, 7 mais 2, legal, posso fazer essa soma? Não, olha lá, o que tem do outro lado 2? Tem um sinal de divisão, então tu não pode somar primeiro. Tu tem que fazer a divisão primeiro para depois fazer a soma. Então 2 dividido por 3, sei lá. Não sei, pior que calculadora. Eu já peguei uma conta miserável, que é um exemplo ferrado, né, cara? 2 dividido por 3. 0,66. Então no final a resposta disso é 7,66. E não 2. 7 mais 2 que é 9 dividido por 3 que é 3. Não é 3 a resposta. Então essas perguntas bobas assim, será que a calculadora entende isso? Vamos ver se ela faz. Porque a calculadora, obviamente, já tem que saber a prioridade das coisas, né? Entrada inválida. Ai, que fofo. E se eu botar o sinal de divisão aqui, será que ela entende agora? Vamos ver se ela faz. Ctrl C. Vamos ver se assim vai. 7 mais 2, agora ela entendeu. Dividido por 3. 7,66? Exatamente. Mas uma pessoa padrão que não conhece a regrinha vai reto fazer 7 mais 2 para depois dividir esse resultado por 3. Então todo ano eu vejo algum imbecil pegar o telefone e sair por aí perguntando, e as pessoas, nossa, mas como é que pode? Porque não sei, porque eu fiz a conta certa e toda aquela novela. Todo ano é isso. E outra coisa que acontece todo ano é um imbecil vir perguntar para que serve a fórmula de Bhaskara. Sempre tem um animal para fazer essa pergunta. E essa pergunta tem uma resposta muito simples, na verdade. É isso que me irrita mais, é porque a resposta para essa pergunta é simples. E eu já dei essa resposta, tá lá no vídeo lá, para que serve a maldita fórmula de Bhaskara, né? Eu tava bem revoltado o dia que eu gravei aquele vídeo. Até não acredito, quer dizer, não é que eu não acredito, eu não consigo acreditar mesmo como eu respondi aquilo tão calmamente, né? Pra que serve a fórmula de Bhaskara? Poxa, essa daí é uma das mais fáceis de responder. Pra que serve um martelo? Pra que serve uma chave de fenda? Então, pra que serve um afinador de violão? Olha que pergunta estúpida, cara. É pra colorir o cabelo, é pra isso que serve. Então, assim, pra vocês também evitarem de cair nesse tipo de perguntinha, assim, é só uma regra, cara. Tu tem uma ordem de prioridade pra fazer as contas. A parte de potência aqui tem prioridade, então tu faz isso primeiro para depois fazer a multiplicação. Então que tu cai em 7.8, tu vai dizer assim, mas isso é óbvio. Não, não é tão óbvio assim, porque as pessoas as pessoas discutem esse tipo de questão dentro da universidade, tá? Discutindo essas porcarias de coisa que é só uma regrinha. Então o cara lá viu o vídeo estúpido, quanto é que é 5 dividido por 3 mais 7 vezes 21. Aí todo mundo fica em volta daquilo ali, tentando, mas eu achei que a resposta é 8. Aí vem outro e fala, não é 8, é 3. Aí aparece outro desgraçado e fala, que 3, cara? Dá 20 a resposta disso. Aí tu fica olhando... Uma coisa dessa, poxa, é só uma regra, é só seguir a regra ali, tem prioridade nas contas, é só isso.
Mas enfim, vamos voltar para cá que a gente tem que fazer muita continha. Escrever muito número na forma de notação científica aqui. Então, letra A é isso aí, 7.5 vezes 10 elevado a 7. E não existe letra A, mas eu estou dizendo que a letra A vai ser assim mesmo. Vamos ver aqui, vamos devagarinho. 7.5 vezes 10 elevado a 7 pessoas. People. Os people. Tá. Isso aqui é with. Cara, eu já esqueci o que significa essa palavra aqui. Já se foi. Você foi da minha cabeça. Do vírus influenza. Legal. Então. Deve ser a largura, né? Deve ser a largura dele. Width e length, né? Que é o comprimento. E largura deve ser isso. Eu acho que é isso. Então tá, vamos anotar esse número aqui. Quantos zeros depois da vírgula? 2, 4, 6, 8. E tem mais um 1 aqui. Então é 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tem um 1 aqui. É isso? Deixa eu contar bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. Tá. Então essa é a largura do vírus. Bom, tá vendo? Esse número não é agradável de resolver, né? De ficar escrevendo ele, na verdade. Bom, vamos copiar ele de novo aqui. Lembra que nesse caso aqui tem o ponto. Então tu não vai enxergar um ponto aqui na frente, porque ele já tá ali. Mas isso aqui continua sendo vezes 10 elevado a 0. Então vamos botar aqui e vamos organizar. Ai, mas esse 10 elevado a 0, isso aí só perde tempo. Eu não sei, cara. Pra mim, eu acho mais fácil. Então, continuando. Bom, de novo, tu quer escrever isso aqui como em notação científica. Então, a regra é o número que vai estar sendo multiplicado pelo 10 elevado a sei lá o que tem que ser lá, maior do que 1 e menor do que 10. Maior ou igual a 1, pode ser 1. Então, se tu mover o ponto uma casa não vai dar, 2 não vai dar, 3 não vai dar, fica 0,00. Ainda não dá, é menor do que 1, esquece. Então tu vai ter que mover ele essas 8 aqui. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se tu mover 8 ainda não dá, porque vai ficar 0,1, 0.1. Então ele vai ter que mover 9 casas para a direita. Então, ele movendo 9 casas para a direita, ficaria assim, ficaria um ponto. O ponto estaria ali, mas tu não precisa colocar ele, tá? Não tem obrigação de colocar. Então, deixa ele fora, vai ficar só 1 vezes 10 elevado a quem agora? Veja bem, tu teve que mover o ponto 9 casas para a direita. Então, tu vai do expoente do teu 10, tu vai subtrair 9, que foram as casas que ele teve que se deslocar. Então, vai fazer 10, 0 menos 9, que vai dar menos 9. Né? Simples assim. Tá aí, 1 vezes 10 é menos 9. Então o número que está multiplicando 10 é maior ou igual a 1 e menor do que 10. E o expoente a gente já arrumou aqui. O ponto teve que se deslocar 9 casas para a direita. E aí tu subtrai, né, esse número do teu expoente aqui. Ou esse número também representa o número de casas que o teu ponto teve que se deslocar para a direita. Só que nesse caso, para a direita é negativo e para a esquerda é positivo, né? Mas bem, tá aí a resposta. 1 vezes 10 é menos 9. Mas eu não sei, será que é mesmo? Então, vem cá, copia, tu não precisa acreditar em mim. Tu pode ir na calculadora, tu pode pegar o teu telefone, baixar o aplicativo de calculadora científica. E aí, vai lá, ó, ela vai te dar o valor. Deve ter 8 zeros aqui, 3, 6, 8 e 1, exatamente. Então, este número aqui é equivalente a esse daqui.
se desse para colocar tudo na mesma linha, mas não vai dar, né? Então fica assim, essa é a resposta. Vamos seguir para a letra C, que não existe, só existe na minha cabeça. Só que antes a gente pode verificar, né, a B está certo. E é 1.0, ele botou 1.0, porque tudo ele vai deixar com ponto. Ai, que frescura. Vezes 10 a menos 9. Então tá, não tem problema, pô, bota o 0 aqui, ó. Nesse caso, que a gente não tá tratando de algarismo significativo e tudo mais, é firula, tá? É firula. Se tivesse, o assunto fosse algarismo significativo, tu tivesse que olhar para a precisão das tuas medidas e tudo mais, aí esse 0 aqui teria um sentido, mas enfim, fica aí. Tá aí, não tá errado. Tá mais bonitinho, né? 1.0 é bem melhor. Então aqui a gente tem que ele quer que escreva da forma certa. Então, da forma certa não, né? Que não esteja em notação científica. Então, 1.25 vezes 10 a 11. Olha, essa aí vai dar um trabalho. 1.25 vezes 10 elevado... Não sei porque que eu abri parênteses aqui, cara. Não tem porquê nessa parte, não tem sinal negativo, mas tudo bem. Nem tem problema. Vamos lá. Vezes 10 a 11. Reescrever essa coisa. Bom, o que esse 11 aqui significa? Significa que o teu ponto se deslocou 11 casas para a esquerda. 11 casas. Então vamos lá. 1, 2, 5. Se ele tivesse parado aqui, teria se deslocado 10 casas. Se tivesse parado aqui, ou melhor assim, vamos lá, tenho 11, eu posso agora, para reescrever o número, eu tenho que colocar os zeros aqui na frente do 5, né? Então, vamos lá, eu tenho 11 casas que meu ponto pode andar. 1, 2, 3, 4. Pensa nessa coisinha que tá piscando aqui como sendo fosse o teu ponto, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, quantos zeros vai ficar na frente do 125? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Então, agora quando a gente for verificar aqui, não diminui tanto. Eu não quero ver a resposta dos outros. Vamos contar quantos zeros. 1, 2, 3. Tá tudo agrupado em 3, né? Então, 9 zeros aqui. E o 125. Muito bem, então é isso. E a cadeira sempre fazendo barulho. Miserável. Tá? Eu nem tô lendo aqui o que é, tá? O custo do furacão Katrina, probabilidade. Não. O que a gente tem que saber é os números aqui. E o que fazer. Muito... Nossa... 4.35, enfim, esse aqui é 9 zeros, tá certinho, 125, 9. É só olhar, olha o expoente e ver o que ele tá te informando. Ele tá te dizendo aqui que o número original, né, o teu ponto tava aqui, e daí para escrever ele na forma de anotação científica, ele teve que se deslocar para a esquerda aqui 11 casas. Muito bem. E a gente fez ele voltar pro canto dele, né? E a D, que não existe uma D, mas a gente cria ela, é 4.3558. Essa aqui vai ser divertida. 4.3558. Acho que isso aqui é pro livro fazer a gente, ou pro autor fazer a gente entender a importância de escrever os números nessa forma que diminui o tamanho deles, né? 4.3558. 78, que bom. Isso aqui vezes 10, vamos ver se eu não preciso colocar o parênteses aqui, 10 a menos 8. Isso aqui vai ficar uma coisinha pequena, hein?
tá? Não, ele vai, ele entende, ele consegue compreender. Bom, esse aqui, esse aqui, olha só, o que que esse menos 8 está dizendo? É que o ponto teve que se deslocar 8 casas até para mim conseguir escrever isso aqui como fórmula de notação científica, só que ele se deslocou da esquerda para a direita. O que isso quer dizer? Que o meu número original era 0 ponto alguma, era 0.0000435, sei lá o que. Então meu ponto estava aqui e teve que se deslocar um montão. Menos 8. Então vamos lá. 7 eram zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ué, por que 7 eram zeros? Porque daí tu tem o 4 aqui, ó. O próximo número seria o 4. Se tu olhar, eu quero, vamos lá, 4, 3, 5, 5, 8, 7, 8, 7, 8, né? Isso aí. 7, 8, 7, 8, tá certo. Então tu tinha originalmente essa coisa aqui. Tu queria escrever essa coisa aqui na forma de notação científica. Então tu ia ter que deslocar o teu ponto até chegar num número que estaria sendo multiplicado pelo 10, elevado a sei lá o que. E esse número tem que estar entre 1 e 10. Então tu ia ter que deslocar bastante, né, até chegar no 4 aqui. Mas e se eu andasse mais uma casa para decimal para frente? Bom, daí já ia dar 43,55. Já não bate, né, com a própria definição ali dos números em notação científica. Então esquece. É 4,35, 58 e assim por diante. Então quantas casas ele andou aqui? Quantas casas tu teria que andar? Vamos olhar para esse daqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 casas para a direita. Se tu andou 8 casas para a direita, tu tem que subtrair 8 do expoente do teu 10. Mas que 10? Eu não estou vendo um 10 aí. Pois é, mas ele está aqui, ó. Está aqui bem na frente do número. Tu não está vendo porque te falta um pouco de imaginação, né? Eu já te mostrei que ele existe. Mas enfim. Tá, esse é o número que eles pediram pra gente. Já deu pra entender, né? Já não vamos perder mais tempo com isso. Vamos ver quantos zeros. 2, 3, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros depois do ponto, que foi exatamente o que eu coloquei. E aí o resto do número. Tá aí. E daí, para escrever na forma de notação científica, ficaria desse jeito aqui. Muito bem, acertamos todas as questões, olha que maravilha. E agora a gente só tem um pouquinho de exercício para fazer. Vamos ver se acho que tinha até um mais para cima. Tem. Qual é a vantagem de usar a notação científica? Olha, cara, a vantagem é que tu pega números nojentos desse tipo aqui e diminui o tamanho dele, né? E esse aqui nem é um número tão nojento assim. O número nojento é esse daqui, ó. Isso aqui, ó. Com 30 zeros aqui, se eu não me engano. Acho que é 30, né? Porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É 10 grupinhos desse de 3, então dá 30 zeros. Cara, esse aqui é um número nojento de tu escrever no caderno. Tu não quer escrever isso aqui. Então essa é a vantagem da notação científica, uma das vantagens. É tu poder escrever esses números aí de uma forma mais compacta. Essa 12, o que eu vou botar? 12. Escrever números de forma mais compacta é uma das vantagens. Números de forma não. Feio. Mais compacta. Que é isso. Minha resposta é essa. Tem outra coisa. Não tenho nada a acrescentar. Vamos ver o que o autor diz. O que ele acha. Se é isso mesmo. Escrever assim. 12. Notação científica permite escrever números muito grandes e números muito pequenos de uma maneira conveniente para ser lida, escrita e
e para realizar as operações de soma, multiplicação, divisão, essas coisas. É verdade. É isso aí. Escreve números de forma mais compacta. Vamos para 13, então. Que a gente tem que fazer render essas coisas, né? Essa aqui tem parênteses porque é uma questão pequena. Ela não pode ficar só o 13 ali. Senão ela começa a se achar demais. É só uma questãozinha pequena. Tá, escreva os números em notação científica. 2.600.000. 2.600.000. Tá aí. 3 zeros aqui, 2 zeros com 6, é isso. Bom, como é que eu vou escrever isso daqui? Primeiro, aquela coisa, né? Aquela coisa de sempre. O ponto tá onde? O ponto tá aqui, bem na frente do número. Mas isso não é preciso, isso não tá certo escrever assim, porque não sei o que, porque não sei o que. É verdade. Concordo contigo, não discordo. Possível discordar. Continuando. Continuando, mas como disse o outro lá, mas que tá dando resultado, tá, né? Consigo entregar as respostas. Mas não tá certo, não pode falar isso, não pode ensinar as pessoas a colocar um ponto ali, a multiplicar por 10 elevado a zero, isso aí não. Eu não. Foda-se, eu não sou professor. É aquela coisa. É tipo o meu professor de cálculo, né? Que também era físico, que chegava um momento de que ele tava falando de cálculo e aí ele ia dar uma explicação mais complexa, ele parava, olhava pra gente e falava, foda-se, eu sou físico, eu não sou matemático. Seguia, dali um pouco, se animava com o assunto de física, queria explicar pra gente, via que aquilo ali era muito complexo, parava de novo, olhava pra gente e falava, eu não sou físico, eu sou matemático, vamos seguir com a aula de matemática. Eu não sou ninguém, tá? Eu sou só um cara resolvendo um livro aqui. É isso, é só isso. Ainda bem. Que bom, né? Que a gente não tem essa responsabilidade de ser professor, né? Deve ser muito pesado, né? Muito complicado resolver as coisas assim. Beleza. Então tá. Aqui eu quero escrever isso e todo mundo entendeu que tu já tá olhando direto pro final do número aqui, né? Ou pro começo, se quiser. Comecinho dele aqui. Tu quer encontrar, colocar o ponto num lugar onde isso aqui seja maior do que 1 e menor do que 10. Onde é que teu ponto vai ter que ficar? Entre o 2 e o 6. Então, na tua resposta final, tu vai ficar com 2,6 vezes 10 elevado a alguma coisa. Que coisa é essa? Não sei. Vamos ver quantas casas para esquerda. E se ele está se movendo para a esquerda, tu vai somar a esse expoente aqui. Vai ser 0 mais quantas casas ele teve que se deslocar. Então vamos lá. Ele está aqui, na frente desse 0. Então ele vai se mover uma casa para trás, veio para cá. Onde está piscando. Eu não sei se dá para vocês ver esse coisinha piscando aqui. Eu acho que deve dar. Então uma casa, ele veio para cá, ainda não dá. 2, não dá. 3, 4, 5, 6. 6 casas para esquerda. Então tu vai somar 6 ao teu expoente. Então 0 mais 6 dá 6. É bonito, mas é isso. Então, opa, cadê? Então vai ficar 2,6 vezes 10 elevado a 6. Ou elevado a sexta potência. Vamos para 14. Para 14. Para 14. 2,6 vezes 10 elevado a 6. Vamos verificar. 2,6 vezes 10 elevado a 6. Exatamente. E esse outro? 3 zeros, 0 pontos, ele tem 3 zeros e um 88. Tá. 0.12388. Bom. Esse daqui, então tu quer mover o teu ponto. Aqui tu tem o ponto, né? Então a gente vai pegar esse número, a gente vai olhar ele como se ele estivesse multiplicando 10 elevado a 10 elevado a 0. Esse é sempre o meu começo, tá? Lógico, tu não vai escrever isso no caderno, tu não tem obrigação de... Isso aqui tu tem que enxergar, tu tem que ver essa coisa aqui. Tu não tem obrigação nenhuma de ficar escrevendo no caderno.
É tipo, é a mesma coisa do 10 aqui, ó. Isso aqui está elevado a 1. O expoente desse 10 é 1, do mesmo jeito que x vezes o x. Quando for fazer essa multiplicação, isso aqui vai dar x elevado ao quadrado. Ué, mas como assim? Tu conta o número de x que tem aqui, por isso que deu x elevado ao quadrado? Mas e daí se tu tiver x elevado ao quadrado vezes x? Isso aí já vai dar x elevado ao cubo. Por quê? Como? Onde? Pela regra, quando tu tiver a mesma base igual, tu soma os expoentes. Mas que expoente tem aqui nesse x aqui? O 1. Só que tu não precisa ficar escrevendo, tu não precisa, tu simplesmente aceita, se acostuma a trabalhar assim e nunca escreve isso no teu caderno. Mas tu sabe, quando pegar uma multiplicação desse tipo, tu sabe que a resposta vai ser x elevado ao cubo. Do mesmo jeito que tu não vai sair escrevendo aqui vezes 10 elevado a zero na frente dos teus números aí na hora de resolver as questões. Tu não precisa, tu só tem que saber disso. Ele existe, ele está aqui. E aí tu lembra que tu soma ou subtrai expoente. Só isso. É um jeito, tá? Só tô lembrando vocês disso pra ninguém vir falar mas não precisa, porque não sei o que, porque isso é só uma complicação, eu tenho que ficar escrevendo, vai ficar feio, não sei o que. Tu não precisa escrever, tá bom? É que nem o 1 de expoente. Tu não escreve, tu sabe que ele tá ali. Tá, mas eu tô te dizendo que esse 10 tá aí na frente desse número aí. Eu tô te garantindo isso, não te preocupa. É a mesma coisa do 1. Alguém te disse algum dia que o expoente do, do x ali, quando não tem nada em cima, é 1. E aí tu aceitou, do mesmo jeito que eu tô te dizendo isso. Então tá, vamos voltar pra cá. Eu tenho que eu vou querer escrever o número, e aqui a gente já pode ir um pouco mais rápido, senão isso aqui vai demorar um ano. O meu número vai ser 8.8. Eu disse 8.8. Obrigado. Vezes 10 elevado a alguma coisa lá. Que eu não faço ideia ainda. Por que 8.8 tu me pergunta, meu querido? Porque a gente sempre vai vir para... Esquece os zeros aqui, o atraso. Nesse caso aqui, qualquer zero atrás do primeiro número aqui que seja maior do que zero, tu descarta isso por enquanto. Porque o teu número final não vai ficar nenhum zero atrás do 8 aqui. Então, tu já vem pra cá e olha, onde é que o meu ponto tem que ficar aqui pra mim atender a regrinha lá de ser menor do que 10, maior do que 1? Aqui no meio dos dois. Então vai ser 8.8 vezes 10 elevado a alguma coisa. Que coisa é essa? Ainda não sei. Vamos ver quantas casas o teu ponto vai ter que se deslocar. 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Bom, tá se deslocando para a direita, tu vai ter que subtrair então o expoente do 10, ele vai ficar 0 menos 4, que é o número de casas que ele se deslocou para a direita. Isso aqui foi uma coisa que eu não gravei. Talvez essa seja uma das boas explicações do porquê eu tinha tanta dificuldade com essas coisas, né? É uma regrinha que eu tive dificuldade, porque o jeito como eu aprendi a resolver essas coisas, deixa eu pegar o Paint aqui, foi com tabela, tá? Então, como assim com tabela, cara? Olha só, tu tinha que fazer as tabelinhas aqui, então tu faz as divisões, sei lá, desse jeito assim, é o máximo que eu lembro, tá? Eu lamento que não que a minha memória não esteja tão boa. Mas daí tu faz os risquinhos assim no teu caderno, e aí tu coloca o teu número ali. Se eu não me engano, aqui na parte de cima da tabela tinha unidades, centenas, eu não lembro direito. Eu sei que tu tinha a tabelinha aqui, aí tu, se tu queria, sei lá, dividir o número, fazer a... Tá vendo, ó, eu não lembro porque não foi útil, cara, não tem como um pedaço de lixo. Eu tenho no caderno isso daqui copiado, no caderno antigo de ensino médio, mas eu não lembro direito. Eu sei que tu escrevia o teu número por aqui, 2, sei lá, teu número era 0.2, tu escrevia assim, e se tu fosse colocar mais zeros no número, ou seja, deslocar tua vírgula para trás aqui, daí tu ia colocando aqui dentro, daí depois tu olhava ali, via quantas dessas casinhas aqui a vírgula se deslocou e tudo mais, ficava mais fácil de entender.
o que que era cada casa, né? Que a vírgula tá se deslocando. Olha, não me ajudou em porcaria nenhuma. Sinceramente, eu não entendi nada. E daí aquela coisa, mas se tá indo pra direita, se tu tá deslocando a vírgula pra direita, aí tu subtrai o expoente, daí vai ser um número negativo. Não sei, não consegui no meu ensino médio gravar essas coisas. E hoje em dia tu pode falar assim, mas isso aqui é coisa muito fácil, cara. Quem é que tem dificuldade com uma coisa dessas? Olha aí. Pois é, quem é que tem dificuldade? Eu não sei. Quem tem que ficar desenhando tabela? A regra, pelo menos eu acho que dessa forma aqui é mais simples, tá? Teve uma vez na graduação que eu me arrependi tanto de ter aberto a boca, cara, pra falar, porque tinha questões de equações diferenciais, tá? Tinha uma parte em equações diferenciais que é só tu seguir as regras e tu chega na resposta. Mas é assim, ó, é passo a passo. Tu não precisa inventar nada, não precisa saber coisas além, não. Tu pega a equação diferencial para te resolver. Eu não lembro, só pegando o caderno para mostrar qual parte que era, mas é só seguir as regras. Não tem nada além disso. Tu só segue. Tem que multiplicar todos os termos por 5, pois tu faz isso e tu vai chegar na resposta. Só isso. Aí tava um tendel, porque estavam dizendo que era muito difícil, que era muito complicado, e daí aquela coisa, a professora falando, não, mas não é tão complicado assim, veja. Eu peguei e perguntei para a professora, mas para chegar na resposta disso daí, foi, eu acho que uma das poucas provas que eu gabaritei na vida. Foi desse assunto. Foi questão de equações diferenciais. E aí eu perguntei, digo, cara, mas não é só seguir as regras? Pô, não tem dificuldade nenhuma nisso. Nessa parte não tem. Tem outras partes que são completamente o oposto, né? É muito difícil, mas essa daqui é só seguir as regrinhas. Aí estavam naquela discussão, daí fez-se o silêncio. Eu me arrependi tanto de ter falado, cara. Nunca mais na minha vida eu falo que algo é fácil, mesmo que seja. Nunca mais eu digo, pô, mas só seguir os passos aqui porque tu perde amizades, tu perde a oportunidade de fazer amizade com as pessoas quando tu fala. Eu nunca disse que o resto do conteúdo era fácil. Eu disse que a única parte, que era só seguir as regras e tu chegar na resposta. Que daí tu vê as pessoas chorando, reclamando, falando, nossa, mas isso é muito difícil, mas como eu sofro. Daí eu que tive dificuldade no resto, mas naquilo ali foi a única coisa que era só seguir a regrinha. E eu fui bem, aí daí tu não consegue entender as pessoas, né, cara? Mas nunca mais falo. Nunca mais, na verdade, falei nada assim a respeito de questão ser fácil ou difícil. Não, eu não sei. Não sei, eu tô fazendo. Sempre assim depois. Né? Porque, olha, se eu tivesse dado um tapa na cara da minha colega que tava. Uma das que estavam reclamando da questão da dificuldade daquela parte do conteúdo, eu teria uma chance muito maior de fazer amizade com ela do que. Ou de ter uma boa convivência, né? Porque a gente precisa conviver em outras áreas e precisa fazer trabalhos junto, então sempre. Cara, toda vez que tu te mete num problema dentro da sala de aula, isso vai te prejudicar depois, com toda certeza. Ou seja, um trabalho que alguém que tu não ficou sabendo que tinha, tu acabou esquecendo e a pessoa acaba falando pra ti, colocando teu nome junto e falando, não, beleza, não, eu sei que tu esqueceu, tá aqui, vou botar teu nome junto aqui, não te preocupa. Ou alguma prova que alguém te avisa lá que vai ter um trabalho extra, alguma coisa, que as pessoas daí acabam evitando, né? Elas acabam esquecendo de te avisar depois. Então, então me arrependi bastante de ter falado. Mas era uma coisa do tipo, assim, ó, do jeito que eu tô explicando aqui. Siga esse maldito passo a passo aqui, que tu vai conseguir sempre responder essas questões. Então é melhor do que ficar fazendo risquinho, fazendo tabela. Não, isso aqui só segue. Vai para a direita, cada casa que o ponto ou a vírgula se deslocar para a direita, tu vai subtrair 1 aqui do expoente do teu 10. O número inicial da tua pergunta, sempre o teu 10 vai estar elevado a zero. E aí se for para a direita, tu subtrai. Se o teu ponto tiver aqui para a esquerda aqui, tu soma. E é só isso. Claro, é uma regra a mais, é uma coisa a mais que tu tem que guardar na cabeça, mas pô, é só isso e tu não vai errar nenhuma dessas questões.
A não ser que... Daí o cara falando isso, né? Daí agora não vou ver a resposta ali. Tá errada. Tá errado. Vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu parar daí. De falar que as coisas são fáceis. 14. 8.8 vezes 10 elevado a menos 4. Ai, ai, tá. Então vamos pra 15 agora. É sempre uma tragédia, né, cara? Atrás da outra. Vamos fazer aqui. 15. Escreva os números na forma normal deles, né? Que não seja nessa denotação. Menos 5.7 vezes 10 a menos 8. Menos 5.7 vezes 10 elevado a menos 8. É só isso? É só isso. Opa. Aqui tem um espaço, amigo. Opa, não tem espaço nenhum, não. É assim mesmo. Deixa assim. É só isso. Foi isso que ela disse. É só isso. Tá. Bom, aqui, o que era o nosso número original? Veja bem que agora o teu expoente é negativo, ou seja, o teu ponto ele veio da esquerda para a direita, então ele estava atrás do 5 aqui, ele estava lá atrás do 5. O que a gente tem? A gente tem o número original seria menos 0, ponto alguma coisa. Que coisa é essa? Quantas casas o teu ponto se deslocou? 8. Uma delas foi para passar para frente do 5 aqui, não foi? Ele tava na bunda, ele teve que deslocar uma para vir para cá, ele ficar entre o 5 e o 7. Então uma das casas a gente sabe que é o 5. Então as outras 7 casas é 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí tem o 5 e o 7. Como é que a gente sabe que é 0? Como é que tu sabe que todas as outras casas atrás do 5 são zeros? Porque se tivesse um número em qualquer lugar aqui, por exemplo aqui, ó, se aqui tivesse o 1, tu não, para te escrever em forma de notação científica, tu pararia aqui, o teu ponto pararia aqui. Ele chegaria aqui no 1 e se tu avançasse para frente até chegar no 5.7 aqui, o teu número seria um negócio muito grande, seria 10 mil, não, aqui dá 1000, dá 1.057. Então, é garantido que não tem nenhum número antes, porque qualquer número que tivesse aqui atrás do 5, tu teria que parar na frente dele. 1, 2, 3, 7, não importa, tu ia ter que parar o teu ponto aqui, senão tu já não ia conseguir escrever o número na forma de anotação. Então tudo para trás do 5 é 0, é garantido que é 0, não te preocupa. Então quantos aqui? Tem que ter 7, né? 7 zeros, tem 6 ali, 7, e aí a oitava casa é aqui, né? Ele se deslocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para a direita. Então ponto. E veio parar aqui no meio do 5 e do 7. E é isso que está dizendo o que o teu expoente está dizendo. Tá? Esse menos 8 aqui. Está se deslocando para a direita. Bem, vamos lá verificar. Lembra? 7 zeros para depois os 57. Vamos ver. Essa é a 15, né? É a 15, né? Vamos contar os zeros aqui. Então, quero ver a 16. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e depois os 57. Muito bem. Que bom acertar, né? Coisa maravilhosa o cara acertar. Então vamos para 16, viu? É só seguir a regrinha e tá tudo certo. Aqui, nesse caso aqui, tu já tem o 10 vezes 10 elevado a menos 8. Então não precisa colocar nada na frente do teu número inicial, né? O 10 já está aqui, com o expoente dele. Bem diferente desse número aqui, o que a gente... Aí tu tem que enxergar o teu 10 aqui, o expoente é o 0 aqui, na frente dele. E que tu não precisa escrever, né? E essas coisas que eu fico adiantando é porque eu sei que esse tipo de coisa ou vai ser uma dúvida,
ou vai ser um infeliz nos comentários incomodando justamente para isso, por conta disso. Então, para esclarecer as pessoas que têm dúvida e para me autorizar a, a xingar o infeliz que for reclamar de algumas coisas, porque eu posso dizer assim, isso aí tá no vídeo, cara. Se tu não assistiu, eu lamento. Ali não, mas tá conversando merda. Coisa que eu não tinha essa liberdade tão grande no meu canal antigo. Agora eu tenho, me sinto muito feliz com isso. 1.9 vezes 10 elevado a 5. 1.9 vezes 10 elevado a quinta potência. Que beleza. O inverno ainda nem começou e eu já estou bem mais produtivo com essa parte de estudar e resolver questões e tudo. No verão isso aqui foi um horror, cara. Não sei como é que eu consegui começar o canal no verão. Uma miséria, desgraçado. O cara com um ventiladorzinho ali não pode deixar muito perto, porque senão o som, né, vai pro microfone e fica um lixo. Tá, só vamos ver aqui. 1.9 mais 10 a 5. O que que acontece aqui? Que informação que eu tô tendo aqui com esse 10 elevado a... com esse 5 aqui? Ele tá querendo dizer que o ponto se deslocou 5 casas para a esquerda. Então ele tava... O meu número original era 19 e alguma coisa. Tinha um monte de zeros aqui na frente desse 1.9. E tava o meu ponto em algum canto aqui. E esse deslocou 5 casas para a esquerda. Se o meu ponto tivesse exatamente aqui, ó, no número original, vamos dizer que ele esteja, eu nem sei, nem contei. Aí vamos dizer que esse fosse o número sem estar em notação científica. Se o meu ponto se deslocar 5 casas para a esquerda, vai parar aonde? 1, 2, 3, 4. Nossa, acertei. Acertei sem querer, cara. Só juntei uns zeros e 5. Então, esse é o meu número original. E aí, para escrever ele na forma de notação científica, eu tive que deslocar o ponto 5 casas para trás. Aqui, 1, 2, 4 aqui, 5 aqui. Bom, se tu olhar para cá, e aqui só tem um 9, fica fácil tu entender que uma das casas, ou seja, um desses poentes aqui que foi somado, foi para se deslocar daqui para cá, né? Saiu da frente do 9 que veio para cá para trás. Então tem mais 4 casas aqui para frente, então ele bota 4 zeros, só isso. Legal, legal, legal. Então esse é o nosso número original aqui. 190 mil. 190 mil. Vamos ver se é mesmo. E é ele mesmo aí, ó, 190 mil. Tem mais alguma coisa aqui nessa página? Nope. Exemplo 6 a gente fez e já fez as questões. Ou não fez o exemplo 6 e eu fiz o outro, tô viajando. Não, não, é só esse. Então, muito bom. Voltar, foi feito tudo nessa página? Foi. 19? Uhum. Vamos pra cá. Quer dizer, 19 não, 16, né? Tá calculando. Calculadora de conexões. Usando a notação científica na calculadora. Calculadoras usam notação científica no display muito grande e muito pequeno, para números muito grandes e muito pequenos. Para entrar com notação científica na calculadora, tente usar bom, eu não tenho. Eu acho que eu baixei uma calculadora científica só para testar, mas essa do computador aqui não tem esse layout aí. Ai, mas ela tem muitas funções, olha só um monte de coisa que ela tem. Eu não sei se é por conta do costume de usar aquelas Cássio bem vagabunda, que não é Cássio, né, que é só imitação. Mas, cara, eu acho tão difícil mexer nessa porcaria aqui, comparado com aquela calculadora. E olha que eu nem sei mexer direito naquela calculadora lá. Mas essa daqui eu não sei, não parece, não sei lá, é feia, não sei te dizer o que tem, né, deve ser o costume, né, tantos anos usando, é o costume mesmo. E provavelmente essa daqui tem funções que são melhores, né, que uma calculadorazinha de 10 reais
de camelô, mas sei lá. Mas já não tem esse E aí. Então, talvez para um vídeo futuro eu consiga uma calculadora. Um dos problemas que eu vi é que os programas lá que tinha alguns pagos. Eu falei, eu não vou pagar para um programa que é só uma calculadora no computador só para mostrar algumas coisas, testar algumas funções aqui. Não vai, não compensa. Mas eu vou conseguir um gratuitamente. Daquele jeito, todo especial, vou dar um jeito de pegar um programinha na calculadora dessas mais normais pra gente se acostumar. É bom que vocês vejam o uso dela, assim, para as coisas mais básicas, que para quem for para uma graduação ali, daí já vai estar familiarizado com a calculadora. Muito bem. Tá. E daí a chave ou EXP, tá? Expressa a potência de 10. Tá. Tá, legal. Ah, tá, é o E aqui, sim, pra botar em potência. Sim, na minha calculadora tem isso daqui. Mas não essa do computador. Enfim, quer dizer, tem, mas de outra forma eu não vou ficar 2 horas procurando. É só pra aprender a fazer continha. Vamos olhar pra lá, na verdade. Vamos ver aqui se tem essa jossa. Cadê? Logaritmo, 10 elevado a sei lá o que. Esse aqui tem 10 elevado a 0. Ué? Ah, tá, desculpa. Vamos limpar aqui. Por exemplo, se eu botar o expoente 2, se eu botar um 2 aqui e botar 10 elevado a 2 dá 100. Tá, então beleza. Tu acaba tendo que botar o expoente primeiro, daí se tu apertar aqui ela já faz o 10 elevado ao expoente que tu colocou ali. Se eu botar 5 aqui, botar 10 elevado a 5, vai dar 100 mil. Muito bem, tá bom. Tá bom. A gente não vai ficar brincando com essas coisas tanto tempo. Exemplo 7. Aplicando notação científica. Vamos aplicar então. Vamos aplicar. A gente gosta de aplicar as coisas. Exemplo 7. Minhas mãos já começaram a esfriar, cara. Porra. É o inverno, ele chega e chega com vontade mesmo, frio, pô. O S nacional, debit no ano recente, aproximadamente. Tá. O S nacional debit. Esquece. Vamos ver os números aqui. 8 trilhões, 6 zeros e o resto aqui é milhão. Bilhão, trilhão. 8 trilhões, 700 e 700 bilhões. Legal. Assumindo que aproximadamente 300 milhões, que existem aproximadamente 300 milhões de pessoas nos Estados Unidos, nesse tempo determine quanto custa cada indivíduo precisa ter para pagar esse débito, essa dívida. Então é mais ou menos isso. Quer que a gente faça uma divisão aqui para facilitar. Então dá pra gente reescrever esse número, né? Já vamos fazer isso. Esse é o débito. Eu vou botar um D aqui. Essa é a letra A, né? Vamos lá. Eu vou botar um D aí de débito, sei lá o que. E isso é 8.7, tá? Eu vou deixar em notação científica. 8.7 vezes 10 elevado a alguma coisa. E que coisa é essa? Vamos ver quantos aqui. Eu quero deslocar para a esquerda. Então, deslocando para a esquerda, eu vou ter 1, 2, 3. O meu ponto, né? Estaria bem aqui no finalzinho. 1, 2, 3, 6. Sempre que eu estou contando, né? Se é dividido de 3 em 3, então 9, 10, 11, 12. Então, isso aqui é 8.7 vezes 10 elevado a 12, porque eu estou deslocando o ponto para a esquerda. Então, tu somaria. Então, o expoente do 10. Então, a gente já vai escrever direto aqui, porque a gente já está acostumado, já viu, já sabe como fazer. Tá aí, 8.7 vezes 10 a 12. E agora, meu bem? Agora nada, né? Isso aqui é a dívida e o número de pessoas de Peópolis que tem nos Estados Unidos é o quê?
aproximadamente 300 milhões. Então vai ser 3, eu vou botar só 3, vezes 10 elevado a quanto? Bom, aqui o ponto vai se deslocar 3 casas, 6 casas, 8 casas para a esquerda. E se você desloca para a esquerda, tu soma o expoente do 10 ali, que inicialmente ia ser 0, né? Então aí, 10 elevado a 8, as 8. Bom, tu tem que fazer essa divisão. Então, como é que a gente faz isso? O quanto que cada um tem que pagar? Então, vou botar um P aqui. Vou botar um P. Isso aqui vai ser esse valor. Copiar aqui. Dividido pelo número embaixo, né? Pelo número de pessoas. Então esses 8 trilhões aí vai ser dividido pelo número de pessoas que tem lá. Quanto que cada uma deveria pagar. Eu acho que é isso, eu entendi direito a questão. Se não, a gente pelo menos aproveita e faz mais duas questões reescrevendo os números, né? Tá, bom, aqui, primeira coisa é que esse expoente aqui, a gente já viu isso, né? Olha que maravilha, tudo junto, né? A questão trazendo coisas que a gente já viu. O que que tu faz aqui? Vamos copiar tudo de novo, para não passar tanto trabalho. Eu tenho a mesma base e tenho essa divisão, então vai ficar esse expoente, o 12 menos 8, né? E tu copia a base, mantém, só se livra disso. Então deixa eu só apagar aqui. E aqui em cima 12 menos 8 dá 4. Muito bem, fizemos essa primeira simplificação. Ah, mas eu não lembro. Olha só, assiste os vídeos anteriores do canal que tu vai lembrar. Tá, agora dá para fazer esse 8.7 aqui dividido pelo 3 e depois multiplica isso por 10. Dá para fazer 87 dividido por 3 e multiplica por 10 ao cubo, que dá 1000. Dá pra gente fazer desse jeito também. Tu tem muitas maneiras de resolver essa conta. Já falei, já mostrei isso para vocês. Então uma das que eu vou usar é puxar a calculadora aqui e vou multiplicar, vou mover esse ponto uma casa para a direita. Se eu estou movendo uma casa para a direita, aqui o expoente eu subtraio 1. Então eu ficaria 10 ao cubo vezes 87. Ah, mas já não está mais na forma de notação científica. Pouco me importa. Pouco me interessa. Quando tu está resolvendo a questão, tu tem que deixar da forma mais conveniente para ti. Pouco interessa se tá ou não. Então eu vou ficar com 87, que eu vou dividir pelo 3 e depois eu multiplico por 10 ao cubo, que é o que vai sobrar aqui em cima. Então, dividido por 3, se desse o número inteiro ia ser lindo, né? E deu mesmo, 29. Então, a gente dá para deixar a resposta desse jeito. 29 vezes 10 elevado ao cubo. Ah, mas... deixa eu arrumar aqui. Vezes 10 elevado ao cubo, que eu consegui colocar. Mas notação científicas... Ai, não pode, tem que estar em notação. Tu tá aprendendo sobre notação científica e tu não tá escrevendo. Tá, primeiro vamos escrever esse número aqui. Tá, vamos deixar em notação. Ai, tem que tá, né? Então o ponto estava aqui. Você deslocou uma casa para a esquerda. Se você deslocou para a esquerda, que uma casa, o expoente do 10 tu soma 1. Então vai ficar vezes 10 elevado à quarta potência. Deslocando para a esquerda, soma, para a direita subtrai, e assim que vai. Legal. Isso aqui é alguma coisa em dólar, não sei quanto, mas é alguma coisa. Não sei quanto, mas é um valor aí. Ah, mas esse, não, deixa assim. Mas esse valor é de quanto? Bom, vamos lá. Opa, P igual. Isso aqui é equivalente a quanto? 29
10 elevado ao cubo é 1000, então está multiplicando por 1000, só põe 3 zeros aqui na frente. 1, 2, 3. Ou se tu quiser olhar assim, o ponto está aqui, tu vai ter que deslocar ele 3 casas para frente para esse zero ficar 10 elevado a zero, né? Cada vez que você desloca uma casa para a direita aqui, tu subtrai 1 do expoente. Então aqui eu desloquei 3 casas, ficou 10 elevado ao cubo, 10 elevado a 3 menos 3, que é zero. E só sobrou isso aqui. 29 mil dólares. Só isso para cada um? Mas não pode. 29 mil para cada pessoinha. Achei que é uma dívida gigantesca, um negócio muito maior. Não, 29 mil tranquilo. Tá? Então ele fez a divisão aqui. Ficou 8.7. Ficou 2.9 vezes 10 a 4. Eu já sabia, né, cara? Dividindo ali, subtraindo as potências. Então, a anotação, aproximadamente 29 mil dólares por pessoa. Né, isso é dinheiro do troco, cara. Troco de bala. Não é nem se preocupar com uma coisa dessa. A distância entre a Terra e Andrômeda, a galáxia, é aproximadamente, ou entre a galáxia de Andrômeda, né, é aproximadamente 1.8 vezes 10 a 6 anos-luz. Ai, um ano-luz. Acho que um ano-luz é a distância que a luz consegue viajar durante um ano terrestre. Então, é um valor de distância em quilômetros, se eu não me engano. Um ano-luz. A distância que a luz se propaga em um ano. Uma coisa assim, se eu não me engano. Então, assumindo que um ano-luz é 6 vezes 10 a 12 milhas. E 10 a 12 é um monte de zeros, né? Qual é a distância em milhas de Andrômeda até a galáxia de Andrômeda? Tá, ele te deu o valor de um ano-luz. E aqui ele está dizendo que a distância entre a Terra e a galáxia é de aproximadamente 1.8 vezes 10 a 6 anos-luz. Então, quanto é que é um ano-luz? Ai, deixa eu me arrumar essa cadeira miserável. Começou já a doer as pernas. Impressionante, cara. Vai envelhecendo e vira um tareco. Então, essa é a B, né? Essa é a letra B. Letra B. Vamos lá. Lindo, lindo, belo. Então, um ano-luz. Ano-luz. Ano-sus é triste. Ano-luz é igual a quanto aqui? 6 vezes 10 a 12 milha. 6 vezes 10 elevado a 12 milha. É só isso que a gente precisa saber. Quer dizer, não é só isso, né? Mas já é uma coisa. Então, milha. O que mais que a gente sabe? Ele está te dizendo que a distância da Terra até essa galáxia aí, que eu vou chamar de D, só isso, só a distância Terra até Andrômeda lá, é de 1.8 vezes 10 a 6 anos-luz. 1.8 vezes 10 elevado a 6 anos-luz. Anos-luzes. Será que dá para escrever assim? Não sei. Qual que é o jeito certo de escrever anos-luz? Deve ser isso. Aos não, né? Anos-luz. Mas... hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia. É isso, creio eu. Então, são as informações que eu tenho. Então, é 1.8 vezes 10 a 6 anos-luz. Anos-luz. Quanto equivale um ano-luz? 6 vezes 10 a 12. Então, só multiplicar.
Esse valor aqui equivale à quantidade de anos-luz que são a distância. E aqui ele está te dizendo quanto que vale um ano-luz aqui. Então é só multiplicar esse valor, que é um valor de distância, tá? Foi uma coisa que eu tive dificuldade de entender, porque eu falei, cara, mas ano, luz, é só um valor de distância mesmo? Tipo 20 metros, é isso? É isso. Só que nesse caso não é 20 metros, né? Um ano-luz é uma distância miseravelmente grande. Então aqui ele está te dizendo que essa distância é 1.8 vezes 10 a 6 anos-luz. E é só multiplicar por um ano-luz que tu vai saber qual é que é a distância. Em milhas. Então D é igual. Vamos copiar 1.8 vezes 10 a 6. Copia aqui. Vezes o equivalente a um ano-luz. Que é isso. É isso. E a milha, se eu tivesse esquecido dela aqui, ficaria tudo numa linha só. Então o que a gente quer? Bom, aqui aquelas coisas belas da vida. Aqui 1.8 vezes 6, a gente pode, é tudo multiplicação, então a gente pode esquecer, pode fazer isso primeiro, tá? Eu posso fazer 6 vezes 1.8, não tem ordem aqui. A ordem dos fatores não altera o produto. É isso, não é mesmo? A gente já aprendeu isso há tanto tempo. Ah, mas tu vai usar a calculadora para multiplicar 1.8 vezes 6. Eu vou, cara. 1.8 vezes 6. Quem é que sabe uma coisa desse tipo? 10.8. 10.8. Olha só. É isso mesmo. 10,8. Tá? Quem diria, né? Isso aqui vezes... Agora, a questão do 10 a gente já viu, né? Tu tem uma multiplicação aqui. Bases iguais. Tu soma os expoentes. Eu sempre lembro disso por conta do x vezes x, que eu sempre daí eu faço em cá, tá, mas o que eu faço? Aí eu lembro, x vezes x dá x ao quadrado. O único jeito disso acontecer é se tu somar os expoentes. Então, viu? É um jeito de lembrar. Vamos lá. 6 mais 12 dá 18. Então, isso aqui é 1.8 vezes 10 é 18 milhas. Milhas. Vezes 18. Só que a gente está trabalhando com notação científica, então tu tem que escrever na forma de notação. Então o que a gente vai fazer? Copia aqui. Esse 10 aí, 10.8 é maior do que 10, não... Então não dá. Então esse ponto aqui tem que sair daqui do 8 e vir para cá. E se você deslocou uma casa para a esquerda, o que tu faz? Tu soma 1 ao teu expoente aqui. Então 18 mais 1 dá 19. E esse é o valor em milhas da distância daqui até Andrômeda. O que pode ter ficado muito chato é esse começo aqui, ó, que eu fiz essa multiplicação, né, da distância pelo ano-luz aqui. Eu tenho que ele está dizendo que a distância da Terra até lá é 1.8 vezes 10 a 6 anos-luz. E aí eu acabei substituindo anos-luz aqui por 6 vezes 10 a 12 milhas. Então, mesma coisa. Talvez não a mesma coisa. Peraí, primeiro vamos verificar se a resposta está certa. Depois a gente constrói em cima. Então, 1.8 vezes 10 a 6, 6 vezes 10 a 12, legal. Dá 10.8 vezes 10 a 18, mas a gente não quer, né? A gente quer deixar na forma de notação científica. Então vai dar 1.08 vezes 10 a 19. Essa é a distância entre a Terra e Andrômeda. Tá? Só que o que eu queria esclarecer aqui? Vamos pegar algo similar, porque só para não ficar essa dúvida aqui também também ficou um pouco na minha cabeça. Assim, ó, se eu te digo que a distância, então a distância da minha cidade é, sei lá,
é 20 quilômetros. A distância da minha casa até a cidade é 20 quilômetros. Então, distância da casa, DC, até a cidade, distância da casa aí é 20 km. Tá? 20 quilômetros. E eu te digo que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Aí eu te pergunto, qual é que é a distância da minha casa até a cidade em metros? Que é justamente o que é um análogo que o enunciado apresentou pra gente aqui. Só que aqui está invertido, né? Aqui ele te disse que a distância da Terra até Andrômeda é 1.8 vezes 10 a 6. Isso aqui é um número, penso, muito similar a esse 20 aqui. Óbvio que é muito maior, mas é muito similar ao 20. Então, é isso, anos-luz, ou ano-luz. Enfim, isso daqui é equivalente, tá? Porque isso aqui é uma medida de distância, tá? Do mesmo jeito que o quilômetro aqui. Então, é equivalente a isso. Aí ele me disse que no caso aqui, um ano-luz é 6 vezes 10 a 12 milhas. Ele já está me informando que isso é equivalente a 6 vezes 10 a 12 milhas. E nesse daqui eu estou te dizendo que 1 quilômetro, 1 km, é equivalente a 1000 metros. Ali ele te perguntou qual é a distância em milhas, e aqui eu estou te perguntando qual é a distância da minha casa até a cidade em metros. Então foi só isso que aconteceu. O problema do ano-luz, que eu tive pelo menos, é de entender que isso aqui é uma medida de distância. Foi só isso. Eu falei, cara, ano, mas daí é tempo, né? Ano, o cara tá acostumado já a trabalhar com tempo, e aí o cara diz, não, é uma medida de distância. Só isso. É distância mesmo, é tipo quilômetro, metro, centímetro, é uma medida de distância que a luz percorre em um ano terrestre. Que ela, se tu falar pra ela, ó, pode sair correndo agora, e daí, daqui um ano tu for olhar quanto que ela se deslocou nesse tempo, aí, aí tu tem a tua medida de um ano-luz. É uma medida de distância, tipo quilômetro, metro. Então foi isso que aconteceu nessa questão aqui. Só queria deixar isso claro porque, né, sei lá, se eu for a dúvida de alguém, né, não custa nada esclarecer. Porque eu, quando comecei a questão, também já deu uma travadinha ali, mas daí eu lembrei, eu já fiz algumas questões de física desse tipo este ano, nesse canal aqui, que envolvia um ano-luz. Eu já fui esclarecendo as minhas dúvidas antigas, né. Isso que é o bom, né, o cara, tu vai resolvendo, tu te propõe a resolver todas as questões do livro, tu é obrigado a passar por todas. Aí às vezes tu chega numa questão que tu tem uma dúvida, uma dúvida que já existia, e aí tu não pode fugir dela. Tu não pode falar, aí pessoal, então, isso daqui é um assunto legal, mas vamos seguir, vamos deixar ele pra trás aqui. Não, tu tem que fazer. Daí a gente vai eliminando essas dúvidas, né? Isso é muito interessante. Mais alguma coisa aqui nesse exemplo? Não, exemplo grandão. E aqui tem a coisa para te testar na calculadora. De novo, continhas, nada muito complicado. Só tu vai aprender só a fazer essas divisões quando tu tem uma potência. Então, nada demais, tá? Se eu pegar a calculadora, a gente brinca com isso. Essa daqui do Windows, ela, óbvio, tu vai fazer essas contas, mas não tem tanta graça assim. Tá, e a 17 aqui. Nossa, 17. Vamos ver se eu faço essas traduções, né? 17. Acho que depois dessas a gente vai ter que começar a cair nas listas de exercícios daqui dessa. Vamos ver o que nós temos para a próxima página. A gente já começa os exercícios. Ai, que coisa linda. Acho que tem uns 80, 100 questões aqui. Não tem problema. Olha aí as frações, ó. Eu te digo que isso aqui sempre aparece. Eu te falo pra aprender e tu fala, não, vamos deixar. Isso aí é só no começo. A gente só precisa no início, depois não precisa mais. Claramente. Esse eu acho que é um dos conteúdos que vai te acompanhar pro resto do ensino médio. Essas são as frações. Certamente tudo que é canto tu vai ver elas. É um dos conteúdos que... Cara, eu entrei numa graduação sem saber fazer as contas com frações. E de novo, o que é sem saber? É sem saber as regras, cara. Só
depois que tu aprende, ele decora a regrinha, tu aplica em qualquer canto. É que nem eu disse, é só seguir, é uma receita de bolo que tu tem que decorar. Só isso. Então, voltando pra cá, vamos fazer essas duas questões antes que os meus pés congelem aqui. The thickness of a penis a 6.0 vezes 10 a menos 2 in. Não sei que unidade é, não importa. Quantos pênis roube pra estar em qual age of the Empire State Building? Pênis não vai ser tijolo, né? The thickness of a penis. Thickness. Quantos pênis precisam para estacar igual ao peso do Empire State Building, que é de 1.5 vezes 10 a menos 4, 10 a 4 in. Eu não sei se in aí deve ser uma unidade bem grande, né? Porque aqui eu não sei. Eu não sei, é muita coisa pra não saber, né, cara? Tradutor. É muita coisa pra não saber de uma vez só. Penny. Centavo. Thickness. Eu vou escrever tudo aqui pra não... eu vi que tem um tradutor. Tem o Google, sei lá o que, deixa eu puxar no meu telefone. Que daí, agora, acho que tem pra computador também. Que tu só aponta a câmera e ele traduz pra ti rapidão, cara. E aí, se ele fizer isso pra mim, ia ser uma beleza. Deixa eu ver se eu faço. Rapidinho, vai ser bem mais rápido. A espessura de 1 centavo é 6,0 vezes 10 a menos 2 pol. Quantas moedas de 1 centavo teriam que ser empilhadas para igualar a altura do Empire State Building? Cara, tá vendo? Só abri o aplicativo, apontei a câmera para a tela da televisão que eu tô usando como monitor aqui e ele traduziu rapidinho, cara, tudinho. Cara, hoje em dia tu dizer que tá muito difícil, que não consigo encontrar os livros, que não sei o que, porque só tem material em inglês. Olha, hoje em dia é complicado. Claro que tem gente que não tem telefone, né? Não tem condição para ter um telefone decente, eu sei disso. Ainda existem essas pessoas no país e são muitas, não são poucas não. Só a gente não convive com elas. Parece que é bobagem, né? Tu falar assim, não, mas é só um telefone, né? Infelizmente não é bem por aí. Não é porque tu não convive no teu dia a dia com essas pessoas que não têm condição, que elas não existam. Mas enfim, para quem tem condição de fazer isso, cara, a desculpa de não poder usar, é um livro em outro idioma, em francês, eu não vou entender. Matemática, física, tu não pode dar essa desculpa, lamento. Os livros são bem similares, as traduções não vão ter que quebrar tanto. Para matemática mais ainda, né? As traduções dos enunciados não vão te arrebentar tanto. Agora, física aí tem, às vezes alguma palavra que muda ali, tu erra a questão. Mas enfim, conseguimos ver aí que isso é as moedinhas de 1 centavo, então a altura dela é de 6 vezes 10 a menos 2 in, que ele não traduziu esse in aí. E quantas eu preciso empilhar para bater a altura do Empire State Building? Vamos ver. 1 ponto... Tá, eu tenho que copiar esses dados, né? Eu tenho. Quantas eu precisaria empilhar? É vezes. Eu faço x vezes esse valor aí, que é 6 vezes 10 a menos 2. 6 vezes 10 elevado a menos 2. E isso para ser igual à altura lá, que é a altura, isso aqui, 1.5 vezes 10 a 4. 1.5 vezes 10
elevado à quarta potência. Que eu não sei que unidade é, mas enfim. Tá aí. Então, quantas moedinhas eu preciso empilhar? Não sei, não vi. Aqui basta dividir ambos os lados por 6 vezes 10 a menos 2, e aí tu fica só com x, né? Que é a quantidade delas que tu vai ter que colocar uma em cima da outra para te bater essa altura aqui. Nada mais do que isso, nada mais do que isso. Então x é igual a alguma coisa dividido por outra coisa. Então alguma coisa vai ser esse 1.5 elevado a vezes 10 elevado a 4. E vai estar sendo dividido por 6 vezes 10 a menos 2. Vamos ver. Vamos ver. Olha aí, bem organizado, bonitinho. Primeira coisa do que vai acontecer aqui é simplificar esses 10 aqui, né? Bom, eu vou limpar esse você, deixar só o 6 embaixo, por quê? Tenho a mesma base e tenho uma divisão. O que eu faço? 4 menos 2. 4 menos 2 dá 4 mais 2, que vai dar 6. Pô, pra que tu parece que é retardado, cara, não sabe das coisas. Vezes 10 elevado a 6. Ok, então eu tenho 1.5 dividido por 6 vezes 10 elevado a 6. Essa é a quantidade de moedas aí que eu vou ter que ter. Muito bem, eu posso fazer esse 1.5 aqui vezes dividido por 6. Isso aqui vai dar um número bem pequeno, né? 1.5 por 6. Eu posso fazer... Deixa eu só para não ficar um número 0, alguma coisa aqui. Vamos fazer o seguinte então. Aqui eu vou mudar esse ponto de lugar. Ele está aqui no meio. Eu vou deslocar ele uma casa para a direita. Se eu desloco ele uma casa para a direita, eu tenho que subtrair 1 no expoente, né? Então, uma casa para a direita, 6 menos 1 vai dar 5. Por que eu fiz isso? Porque daí eu fico com 15 dividido por 6, que vai dar 2, alguma coisinha, que é melhor do que dar 0, sei lá o que. Então, para 1.5. Então, isso aqui, o meu x vai ser a calculadora, 15 por 6, 2,5. Olha só, e saiu bonitinho. Ai, que lindo. 2.5 vezes 10 elevado a 5. 10 elevado a 5. Que eu... tem que colocar esse Ainda bem que esse aqui não é um canal conhecido, né? Um desgraçado editar o vídeo e cortar só essa partinha do Ainda bem que não tem. Então, vamos colocar a unidade aqui de comprimento, sei lá. Então é isso, minha resposta é essa. Vamos ver se... Pô, é um número bem grande, hein? De moedinhas empilhadas. Porcaria, né? 2.5 vezes 10 a 5 é 25 vezes 10 a 4, que seria 25 vezes 10 mil. No 25, 250 mil moedinhas. Fazendo a conta meio de cabeça aí, 250 mil moedas. Caramba. Vamos ver o gabarito. Cadê o gabarito? Aproximadamente 2. Eu não quero ver a resposta do outro. 2.5 vezes 10 a 5 pennies. Pennies. É isso. Tá bom. Então, se é aproximado, então tá aproximado aí. A distância da Terra até a estrela mais próxima, Bernard's Star, é 7.6 anos-luz. Quanto que um ano-luz é 6 vezes 10 a 12 milhas? Quantas milhas
de distância tá essa estrela aí. A questão, pelo menos essa é similar a outra questão que a gente resolveu do exemplo. Então, ótimo. 17, 18. É bom ter essas coisas assim, né? É bom ter uma questãozinha similar pra gente gravar bem na cabeça. Tá, então a distância é 7,6 anos-luz. Então a distância da Terra até essa coisa é 7,6. 7,6 anos. Eu acho que é assim que se escreve, tá? Se estiver errado, desculpe-me. Então essa é a distância, tá? Isso aqui é a unidade de distância, tipo quilômetro, metro, centímetro. Espero que tu entenda isso. Aí ele está te dizendo que 1 ano-luz é equivalente a 6 vezes 10 a 12 milhas. 6 vezes 10 elevado a 12. Eu acho que daí não... vai ter que ficar assim, porque se eu botar a milha aqui, vai lá para outra... pra coisa debaixo, né? Então tá aí, 6 vezes 10 a 12. Se eu botar o mi aqui, ficou. Agora ele quer saber qual é que é a distância em milhas. Bom, tranquilo. Multiplica isso daqui, 7,6, por esse 6,6 vezes 10 a 12. Legal, nada demais. Ainda bem que a gente já tinha feito uma dessas. Para ficar bem claro. Como é que eu vou chamar essa distância? O valor x, tá? O x é a distância aí até essa estrela mais próxima. Então é 7,6 vezes 6 aqui eu posso copiar, né? Não vai ser tão burro assim de digitar de novo. Vezes 10 elevado a 12. Exato. Então, fazendo as multiplicações, que a gente vai pegar a calculadora, porque ninguém aqui é bobo, né? Ninguém que tem que digitar no computador, então se as pessoas têm que digitar, não vão ser bobo de estar fazendo na mão. Vezes 6, 7,6, 45,6. 45,6 vezes 10 elevado a 12. Podemos esquecer dessa parte muito importante. Mas isso é o que? Milha, mas a gente não vai precisar indicar ainda, só no final, na resposta. Então isso aqui, para ficar em notação científica, bonitinho, do jeito que o livro quer, a gente tem que deslocar aqui o ponto uma casa para a esquerda. Se eu vou deslocar uma casa para a esquerda para ficar 4,56, que é maior do que 1 e menor do que 10, aí eu vou somar 1 aqui ao expoente do meu 10. Então, vamos copiar isso daqui, porque, né? Não sei nem porque eu não copiei, porque eu não ia digitar tudo. Então, meu ponto... Será que eu tenho como arrastar ele? Acho que eu tenho, né? Ele vem pra cá. Pronto, isso. Só arrastei. Ele tava aqui, arrastei pra cá. Uma casa pra esquerda. O que acontece com o expoente? Soma 1. Então, 12 mais 1, 13. É isso. E agora sim. Isso aqui é milhas de distância. É uma distância, cara. 10 elevado a 13ª potência é coisa pra caramba. Para muitas coisas. Vamos verificar se está certa a nossa resposta. Deixa eu só apagar isso daqui. Gente do céu, tem que apagar, tem que voltar. 4,56 vezes 10 a 13 milhas. 4,56 vezes 10 a 13. Muito bem, então assim a gente acaba mais um pedaço do livro. E aí a gente começa nas questões. Aquela coisa agradável. Eu tava estranhando que tinha... Que não tinha coisa de potência, nem expoente. Mas isso aqui são exercícios pra gente relembrar as coisas que a gente já viu. E são importantes? Claro que são importantes, pô.
Se tu ainda ficou com alguma dúvida, tá aqui, sempre tem uma chance de tu revisar aquilo de novo. Se tu não tem dúvidas, maravilha, ótimo, mas a gente vai ter que fazer tudo isso, né? Não tem como fugir. Então, muito obrigado pela sua companhia e a gente se encontra no próximo vídeo por aí ou em qualquer canto pela internet. E até mais.